Olá, esse é o canal Geopoliticando, seja muito bem-vindo e vamos direto ao assunto. Vocês já sabem que vazaram algumas conversas do alto comando militar alemão, alguns minutos, vários minutos de uma conversa que acabaram então expondo os planos da Alemanha de que ela estaria se preparando para a guerra. E isso então acabou causando várias repercussões. Uma delas é a Alemanha recebendo duras críticas de aliados. O secretário britânico da Defesa, ou ex-secretário, diz que a Alemanha não é segura nem confiável. Berlim alerta contra entrar no jogo de divisão de Putin, ou seja, que Putin estaria conseguindo fazer com que a Inglaterra, os britânicos, se colocassem contra a Alemanha justamente por conta desse vazamento. Mas por que os britânicos acharam então que a partir daí a Alemanha não é mais confiável? O Reino Unido foi o que mais criticou duramente a Alemanha após o vazamento de uma conversa entre os oficiais do alto escalão militar sobre o envio ou não dos mísseis de cruzeiro Taurus para a Ucrânia. O ex-secretário de Defesa britânico Ben Wallace disse o seguinte: sabemos que a Alemanha é bastante infiltrada pelos serviços secretos russos, então isso apenas demonstra que eles não são nem seguros nem confiáveis. Para quem não sabe, existem os serviços de espionagem dos países ocidentais, que são os 7 olhos, os 9 olhos, 13 olhos, eles vão se expandindo. Cada olho representa um país e o seu serviço de inteligência. E aqui eles estão dizendo, esse secretário de Defesa britânico, que a própria inteligência alemã é infiltrada por russos, ou por interesses russos, Nós temos que lembrar que a Alemanha já foi dividida em duas. Ela já teve uma parte dela que fazia parte da antiga União Soviética e uma parte dela que fazia parte do território dos chamados aliados, os países ocidentais capitaneados justamente por Estados Unidos e britânicos. Então não seria tanta surpresa assim se realmente ainda houvessem famílias poderosas ou pessoas influentes que pudessem colocar determinadas pessoas dentro do serviço de espionagem que ainda tivessem alguma certa ligação ou simpatia com os russos. É normal, considerando que até mesmo o Brasil tem divisões ideológicas. Tem pessoas aqui que acham que a Rússia seria mais indicada para que o Brasil se aliasse, ou a China, outros já acham isso um anátema, que o melhor seria se aliar com os Estados Unidos, ou com Israel, ou com a Europa, não interessa, existe opinião para tudo. E é natural que isso aconteça com a Alemanha. Só que os britânicos não estão admitindo que isso aconteça dentro da inteligência. E a Alemanha só pede. Olaf Scholz diz, não entrem no jogo de Putin, não façam o jogo de Putin, porque é justamente isso que eles querem, divisão entre nós. O Pistorius, do Ministério da Defesa em Berlim, disse: isso significa que temos de estar preparados para qualquer forma de guerra, incluindo uma guerra híbrida, uma guerra de informação e desinformação, porque esse é um exemplo muito claro disso, quer dizer, vazar uma informação dessas para conseguir algum determinado fim. Isso é um caso bem interessante, vamos ver até onde ele vai e o que vem de novidade depois disso aí. Agora isso aqui, pessoal, é bem grave. Essa matéria está no site Armstrong Economics, que diz o seguinte: Canadá toma medidas para proibir o cristianismo. Mudanças no projeto da lei C-367. Até vou mostrar aqui o original para que vocês pesquisem, caso queiram, com esse título aqui. Então, traduzindo, fica assim. Olha só o que está acontecendo. O primeiro-ministro canadense, Trudeau, aprovou vários atos legislativos que proíbem a liberdade de expressão no Canadá. O Ocidente está caminhando para uma grande censura, isso em vários países. Mas nada foi tão restritivo quanto o projeto de lei C-367, uma emenda ao Código Penal que proibirá aos canadenses de expressar uma opinião baseada na crença em um texto religioso. Se aprovada, as pessoas podem ser presas por citarem a Bíblia em solo canadense. Eu não conheço o texto exato, talvez aqui ocorra um pouquinho de exagero, não é por citar a Bíblia que a pessoa vai presa, mas muito provavelmente seja por citar certos trechos bíblicos que vão contra a ideologia dominante no Canadá, que
é dominante porque colocou Trudeau no poder, então é uma ideologia que domina ao ponto de ter o primeiro-ministro há muito tempo lá. E essa ideologia, na minha visão, vai totalmente em confronto com o que seria o cristianismo de vertente conservadora. Então, se você fizer alguma crítica a comportamentos de cunho íntimo, por exemplo, que são críticas que estão nas escrituras cristãs desde que o cristianismo existe, há 2 milênios pelo menos, e antes disso já na Torá hebraica, né? Então você estaria sujeito, principalmente se você for um alvo, né? Aí eles dizem que isso aqui seria uma medida para reduzir o antissemitismo, mas talvez até isso seja incluso, né? Mas no final das contas o objetivo mesmo na minha opinião, é ir aplacando o cristianismo conservador, porque eles até admitem um cristianismo que não tenha dogmas, que seja aquele cristianismo fluido que pode se adaptar a qualquer outro tipo de ideologia, religião, que vai inclusive se miscuir e amalgamar com todas as outras religiões do mundo, porque eles estão criando uma grande religião mundial que é biônica, por estar sendo criada artificialmente, que é uma fusão de todas elas e que ao mesmo tempo não tem dogmas, ou seja, os dogmas são verdades absolutas dentro daquela religião que acabam diferindo ela das demais, né? Não interessa qual delas seja, cada uma tem os seus dogmas. Então eles querem derrubar os dogmas de todas as religiões e o cristianismo com certeza vai ser o maior dos obstáculos, né, nessa derrubada de dogmas aí. Mas não o cristianismo de uma maneira geral, porque a maioria das pessoas é cristão simplesmente por uma tradição, porque isso vem dos pais e ali ela está e pronto, né? Mas haverá um núcleo duro, né, que vai defender a sua crença até o fim. Vamos ver o avanço disso lá no Canadá, porque isso com certeza vai se espalhar por vários países mundo afora, né? Então é uma matéria quentinha que saiu agora. E vão se preparando, né? Vão se preparando porque os tempos vão se apertar, né? Cada vez mais as escrituras aí vão ser perseguidas. E vamos adiante aqui, ó. O prefeito de Memphis implora às gangues que parem de eliminar pessoas, roubar e vender esses ilícitos, né? Que causam problemas na saúde das pessoas. Isso aqui está no site 3pounds.whatfinger. Que é esse aqui, é whatfinger.com. Então, segundo esse site aqui, o prefeito de Memphis diz que tem se reunido com líderes dessas gangues e eles juraram parar de eliminar pessoas, roubá-las, se tiverem bons empregos e mais atividades no centro comunitário. Quem diria que a resposta à nossa onda de crimes seria o emprego no Popeyes e uma aula de tricô? Popeyes deve ser uma rede de loja, alguma coisa assim, eu não conheço, mas provavelmente, né? Então, Memphis, uma cidade que registra um aumento significativo da criminalidade violenta, viu o seu presidente da Câmara, o democrata, né, esquerdista, Paul Young, adotar uma abordagem invulgar para lidar com a questão. Em vez de se reunir com as autoridades ou com os promotores, o prefeito Young, democrata de esquerda dos Estados Unidos, decidiu falar diretamente com alguns dos principais líderes de gangues da cidade. Seu objetivo era negociar um cessar-fogo, pedindo aos membros apenas 7 dias sem que eles disparassem seus instrumentos aí de ataque e defesa, né? Ou 7 dias, pelo menos, sem eliminar pessoas, né? Como se o criminoso estivesse aí organizado 100% dentro de uma pirâmide. Existe uma pirâmide de nível mundial, né? Mas não existe uma ordem hierárquica obedecida, com pessoas batendo continência e alguém dá a ordem lá em cima e todo mundo executa. Não é assim que funciona. Porque, via de regra, o criminoso ele não obedece nem leis e nem autoridade, e muito menos uma hierarquia paralela. O que ele teme é a violência, né? Então, se houver a violência dentro do próprio grupo dele, caso ele não cumpra alguma diretriz, pode ser até que ele obedeça. Mas, para vocês verem aqui como é a ideia de um democrata e qual é a ideia de um país que fez o que tinha de ser feito para resolver os problemas. El Salvador simplesmente não perdeu tempo tentando negociar com quem quer eliminar as pessoas. Ele simplesmente tomou medidas, aqui segundo o site G1, né, que
seriam extremas, mas que levaram o país a deixar de ser um dos mais perigosos do mundo. Provavelmente, hoje, ele é o mais seguro, do dia para a noite. Não porque desceu uma fadinha da paz e da segurança e fechou um acordo entre as pessoas e todo mundo viveu feliz para sempre. Não, é porque simplesmente o pau quebrou em cima de quem estava eliminando inocentes. Então, localizado na América Central, El Salvador está chamando a atenção do mundo por causa de um plano controverso de combate ao crime. Porque é controverso por quê? Porque funciona, né? E aí não poderia, né? É criado pelo presidente Nayib Bukele. Pessoas vão para a cadeia sem ordem judicial. No final das contas, pessoal, eu acho que isso aí não vai funcionar, sabe por quê? Isso nós já vimos em outros países onde eles misturaram. Porque o que acontece? Vamos falar bem a verdade. Não existe um país onde o crime esteja em um alto grau de desenvolvimento sem que uma parcela de um certo poder, né, que seja um poder instituído, não esteja, de alguma maneira, deixando com que aquilo aconteça. Vamos deixar por aí, né, para vocês já entenderem. Então, para que a coisa funcione realmente em El Salvador, não adianta só pegar o pessoal que está nas ruas cometendo atrocidades. Eles vão ter que pegar o pessoal que usa gravata também. Já é uma novela aí que nós já vimos, né, onde se mistura criminosos comuns com o pessoal que é intelectual, engravatado e que é criminoso de outra maneira, né? O que acontece? Se organiza ainda mais o crime e quando eles saírem de lá, eles saem aí muito mais perigosos. Então, resolve. Só que se não cortar o mal pela raiz, ele volta lá na frente muito pior. Mas enfim, só para ver aí como a complexidade do mundo é grande. No final das contas, pessoal, nós entendemos o seguinte aqui, o meu entendimento é que o joio ele vai crescer cada vez mais. Né? Por mais que as pessoas lutem para cortar o joio, ele vai crescer mais, ele vai predominar por um bom tempo, até que venha aí uma grande cavalaria mundial e extermine o joio. Só assim para que a coisa pare aí por pelo menos um período bem longo mesmo. Né? Mas até lá a coisa só vai degringolar, só vai piorar cada vez mais. Então, situações como essas aqui, que são chamadas de extremas, penso eu que nem extremas não são, porque elas não vão até o final mesmo daquilo que resolveria permanentemente o problema. Mas para quem quer ver o crime prosperando, né, isso já é um extremismo. Estados Unidos estão virando as costas ao mundo com ou sem Trump. Em uma das falas clássicas do cinema americano, em Butch Cassidy em Sundance Kid, Paul Newman e Robert Redford são encurralados por um bando de homens da lei e a única saída é pular de um penhasco no rio abaixo. Quando Sundance diz que não vai pular porque não sabe nadar, Butch o tranquiliza. A queda provavelmente vai acabar com você. É uma triste metáfora para a política externa dos Estados Unidos. À medida que Trump avança rumo à nomeação presidencial republicana, é natural perguntar-se o que acontecerá se os Estados Unidos forem novamente liderados por um presidente errático. Então, aqui você já nota, esse aqui é um site de viés liberal e globalista. Aliás, tanto esse quanto o próximo que vocês vão ver tem esse viés. Então, eles chamam ele de errático, impulsivo e frequentemente destrutivo. Mas especular sobre o impacto de Trump é como imaginar o que acontece depois de uma queda vertiginosa. Então ele quer dizer que haverá uma autoeliminação. Né? A grande crise da política externa dos Estados Unidos não é algo que só se materializará se Trump vencer em novembro. Está acontecendo nesse momento, enquanto a América luta para fornecer ajuda que uma Ucrânia em apuros necessita para sobreviver. Na verdade, os Estados Unidos já cometeu vários erros sob a administração Biden, como, por exemplo, quando pega pessoas que estavam em lideranças em certos países que estavam se alinhando com os Estados Unidos, mas só porque não se alinhavam com os democratas, tiveram de ser derrubados do poder. Né? Então, eles preferiram derrubar um aliado dos Estados Unidos que não era aliado dos democratas e colocando um evidente inimigo dos Estados Unidos no poder. Isso é, sei lá, não sei nem em que país que isso aconteceu, né? Mas em algum lugar deve ter acontecido, se é que vocês me entendem.
Mas para quê? Para enfraquecer o Trump. Só que não conseguiram, o Trump vai voltar. E esse tipo de coisa foi feita a rodo, né? Então, é óbvio, né? Os Estados Unidos está enfraquecido. Por quê? Porque há uma divisão interna, né? Quanto tempo a gente já vem falando que os Estados Unidos jamais iria cair se não fosse ser uma casa dividida. Hoje eles estão brigando internamente e essas brigas internas acabam enfraquecendo ele externamente, ora por um lado, ora por outro. Então é isso que está acontecendo, né? Divisão interna enfraquece os Estados Unidos. E não é uma divisão, na minha visão, simplesmente democrática, é algo que vai além disso, é uma vontade de simplesmente eliminar o adversário. É isso que eu estou vendo, pelo menos, né? E aí essa outra matéria da Real Clear Defense, que é um site também do mesmo viés ideológico do anterior, comenta sobre a humanidade caminhando em direção à Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, liderados por Joe Biden, que algumas semanas se lembrava de ter conversado recentemente com 2 líderes estrangeiros que já tinham passado dessa para melhor há anos, né, e confundido os nomes dos atuais presidentes egípcios e mexicanos. O secretário Blinken, a Segurança Nacional, o conselheiro Jake Sullivan, o secretário de Defesa, que recentemente desapareceu para um procedimento médico significativo sem contar a ninguém, estão mais uma vez envolvidos numa cruzada ideológica ao lado da democracia, entre aspas, numa luta global contra a autocracia. Só essa primeira frase aqui já diz muita coisa. Então eles mostraram aqui, primeiro, que o mandatário norte-americano já não está muito bom das ideias e está indo para a reeleição, supostamente, porque eu ainda acho que ele vai desistir, sabe? Mas ele troca o nome de líderes, fala que afirma, não, eu conversei recentemente com fulano e com cicrano. Não, mas presidente, eles já não estão mais entre nós há anos. Como é que isso? Não, mas eu conversei com eles. Então, como é que o país vai se defender, né, numa situação dessa? Aí eles criticam aqui o Austin, né, que simplesmente sumiu para fazer o procedimento, não falou nada para ninguém, dizendo que eles estão lutando pela democracia contra a autocracia. Então, por isso que acontecem coisas como eu comentei anteriormente, nesses países fictícios aí, onde eles derrubam pessoas em nome de uma suposta democracia. Então, a democracia, entre aspas, dizem-nos, está sob o ataque de um novo eixo de poderes autocráticos que procuram substituir a ordem mundial liberal, por vezes chamada de ordem internacional baseada em regras, por uma ordem autocrática. Os defensores dessa cruzada dizem-nos, e realmente até de uma certa maneira ele não está errado, porque existem autocratas querendo derrubar o liberalismo. Só que existem pessoas que até colaborariam com o liberalismo conservador, se é que pode se casar isso, seria aquele liberal dos anos 50 dos Estados Unidos, e esse foi chutado, rechaçado. Nos Estados Unidos foi chamado de deplorável, essas pessoas deploráveis, e no mundo inteiro está sendo chutado igual o cachorro, né? Então, como é que eles podem querer que a coisa, que tenha pessoas defendendo a ordem deles? É óbvio que vai existir uma divisão interna e depois isso se acaba refletindo em pataquadas feitas em países que seriam supostamente aliados e acabam se voltando contra eles. Sinceramente, a minha impressão é que é tanta pataquada, tanta decisão equivocada que só pode ser por querer, porque não podem ser tão burros, né? Me desculpe, é a minha opinião, não sei se ainda posso dizer a minha opinião, mas é uma burrice atrás da outra, né? Então, os defensores desta cruzada dizem-nos que a China, a Rússia e o Irã estão a coordenar as suas políticas externas para atacar os interesses dos Estados Unidos na Europa, na Ásia e no Oriente Médio, embora forneçam poucas ou nenhuma prova de tal coordenação. E eles nem sequer citam a América Latina. Então, enfim, o blá, 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 blá. E aí eles aqui, embora seja um site que constantemente fale de situações, defenda o ideal liberal no estilo democrata, parece que está começando a virar um pouco de opinião, porque está vendo que as pataquadas foram demais. Bom, nós vamos continuar acompanhando e atualizando vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.